A galera pedia há muito tempo a gente fazer um conteúdo como esse e eu decidi fazer. A gente vai responder aqui as dúvidas mais comuns de nossos inscritos, aquele debate que sempre acontece após algum conteúdo ou coloca nossos grupos aí no Facebook, enfim, a gente vai responder dúvidas da galera. Fala galera do Geek, eu sou o Gotcos, você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail e também já viu falando que nós vamos falar hoje das dúvidas principais dos inscritos do canal. Um vídeo que era bem pedido aí pela galera e a gente já fez um apanhado aí das principais dúvidas que recebemos em diversos meios, inclusive o próprio canal também. São dúvidas que vão de console, a PC, headset, rede, então talvez inclua uma dúvida que você tem aí de uma maneira mais simplificada, não esperando um vídeo dedicado àquilo. Então é esse o propósito desse vídeo e também caso não ocorra aí a dúvida da sua pergunta, deixa ela no comentário que a gente vai fazer mais conteúdos como esse para apoiar a galera aí nas dúvidas da comunidade gamer, beleza? Então já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que a gente continue fazendo conteúdos interessantes e relevantes para você. Vamos lá então, vamos especificar qual é a plataforma que você deve utilizar aí para jogar videogame. O que é melhor, o Xbox, o PlayStation, o Nintendo ou o PC Gaming? O que é melhor para você? A primeira coisa que você deve estabelecer é qual é a sua expectativa, quais são os jogos que você quer jogar e principalmente qual é o valor do investimento que você quer dar. E não é só o valor do investimento inicial e duradouro, ou seja, para adquirir os jogos. Você deve estabelecer aí o valor dos jogos que cada plataforma oferece para você. Outra coisa que também você tem que evidenciar é a durabilidade da plataforma. Se você está entrando numa plataforma agora, qual é a vida útil do console que você escolheu? Talvez não seja tão interessante assim se você quiser aí ficar com essa plataforma a longa data, investir, por exemplo, em consoles como o primeiro Xbox ou o primeiro PlayStation 4. Então quer dizer que você deve levar tudo isso em consideração. Isso reflete bastante sobre a sua escolha. Outra coisa que você tem que levar em consideração é o seu nível de entusiasmo por jogos e por tecnologia. Esses são pontos fundamentais. O nível de entusiasmo por tecnologia vai determinar outro ponto que você deve levar em consideração: a liberdade de utilização do equipamento. Consoles, eles têm um uso mais restrito, porém mais fácil. No entanto, eles têm mais limitação na parte da usabilidade. Você adquirindo um PC Game, você consegue explorar além do jogo, inclusive aí para serviços, para trabalho e também para outras atividades. Se você, por exemplo, está pensando em jogar e fazer streams para o YouTube, para o Twitch, você deve começar a considerar a plataforma PC Gaming, que oferece aí maior estabilidade e compatibilidade com equipamentos, inclusive webcams. Mesmo que o Xbox One X ofereça também a compatibilidade com webcam, não necessariamente faz o trabalho de encode e decode tão bem quanto um PC Gaming. Mas também você tem que levar em consideração do PC Gaming qual é o tipo de PC Gaming que você quer adquirir para você, qual é o valor investido. Como a gente vai voltar naquele assunto lá do tacada inicial e o custo a longa data, PC Gaming oferece uma tacada inicial muito maior. Então se você está com um orçamento que você juntou uma grana e conseguiu juntar uma grana considerável e vai dar uma tacada, mas depois você não vai conseguir sustentar muito tempo a jogabilidade, o PC pode ser uma opção para você. Por quê? Porque você vai ter aí jogos mais baratos e maior versatilidade no uso de serviços também. No entanto, outra opção que você poderia ter seria o próprio Xbox, que oferece aí jogos como serviços, mas você deve levar em consideração que a quantidade de jogos novos é relativamente baixa dentro dos serviços. São jogos mais antigos, no entanto, não são jogos ruins, mas não são jogos da evidência. Então, para você adquirir o AAA que lançou agora no começo do mês, você vai ter que desembolsar de 200 a 250 reais. E na outra ponta aqui a gente também tem o PlayStation 4. Ele pode ter um custo maior na longevidade de jogos, mas o PlayStation 4 oferece também um determinado tipo de jogo exclusivo que pode ser adaptado ao seu perfil. São jogos que envolvem maior tipo de enredo, que envolvem aí mais o single player, então pode ser que você se adeque mais neste caso. Então perceba que você tem que definir exatamente quais são os parâmetros principais que você necessita, o que você considera otimamente aí para a sua jogabilidade. Outro exemplo também que você deve levar em consideração é a sua rotina de vida. Talvez se você tem uma rotina de vida mais corrida, se
você aí trabalha, estuda, fica pouco tempo em casa, mas não quer perder o apreço aí pelo videogame, tá aquele tempo e fala, puta, eu não tenho tempo pra jogar, talvez você investir aí 2.000 aí num console, ou 4, 5 mil num PC, pode não te recompensar, apesar que o investimento do PC pode te ajudar nos estudos, mas se não for o seu caso, você vai investir dinheiro pra ficar parado na sua casa. Talvez a sua escolha seja o Nintendo Switch, que ele vai te permanecer aí muito mais móvel e flexível, durante seu trabalho, sua hora do almoço, intervalos da faculdade, ou quando você volta pra casa lá dentro do metrô, você pode estar utilizando aí o Nintendo Switch como sua forma de entretenimento. Então é muito recomendável para quem tá numa fase agitada da vida, com muitos afazeres e pouco tempo para sentar e descansar na frente de um console ou de um PC, que compre o Nintendo Switch. Então é mais ou menos as dicas aí que a gente dá para você na escolha da sua plataforma. Preste muita atenção na diferença de custos, preços e serviços. Nem sempre os serviços vão te agradar, nem sempre o custo maior é a melhor coisa para você e nem sempre também os jogos exclusivos vai ser a diferença que vai fazer você ficar na plataforma. Você tem que levar vários pontos e tem que pensar realmente só em você. Esse é o ponto fundamentalista para você encontrar uma plataforma ideal. Pense em você, pense no que você gosta, pense no que você prefere. Segunda pergunta aí é em relação à resolução, se faz diferença. A resolução faz diferença? Comprar um equipamento 4K que nem o Xbox One X ou o PlayStation 4 Pro, ou se não você investir aí uns 8, 9 mil num PC para rodar aí 4K nativo, faz diferença? Enfim, faz diferença sim. Resolução sempre fez diferença. A resolução é a quantidade de pontos, de pixels que tem na tela. Quanto maior a resolução, maior a qualidade. No entanto, maior a resolução, maior o custo do equipamento. Então, resolução nos dias de hoje, voltando ao fato do perfil da questão anterior, ela está muito mais ligada a um perfil mais entusiasta. A quem talvez já esteja bastante tempo na área e já esteja um pouco entediado com a experiência que está tendo. E está afim aí de um salto de experiência, de um salto de visão sobre a coisa. E aí sim a resolução vai fazer diferença na sua vida. Iniciar com a resolução alta nem sempre vai trazer para você o benefício, se é que você não quer a parte entusiasta, se é que você não quer estar no último top de linha aí das coisas. Então, quer dizer que a parte da resolução sim faz diferença, sim é visual. 4K é muito superior a 1080p, com HDR fica muito melhor ainda, traz vividez das cores. No entanto, talvez não seja isso que você quer no momento, então você deve se adequar novamente ao fato do perfil. Mas respondendo a pergunta, sim, faz diferença. Seguindo a linha aí da resolução, vamos lá para uma outra discussão aí da galera. Resolução ou FPS? Quem é de PC Gaming aí é um dilema, né? Não é nenhuma questão, é um dilema. Quem é na parte de console tá ambientado a trabalhar com 30 FPS, e alguns jogos estão chegando a 60 FPS mesmo com 4K, então para console é um ganho quando chega a FPS. No entanto, para PC, quem já está acostumado com alto frame rate acima de 60, vai sentir uma diferença sim. Então se você optar por escolher um PC game 4K com tecnologias de última geração, você vai colocar uma 1080 Ti para você conseguir rodar 4K, 60, tudo bonitinho, você pode sim ter uma percepção aí de inferioridade de FPS. Nesse caso é o que a gente sempre recomenda. Se você está trabalhando com altas velocidades aí de FPS, mas você quer upar de resolução, utilize uma resolução intermediária, 1440p. Tem monitores aí que alcançam 144 Hz nessa resolução, e com uma placa high-end impulsiona ainda mais e você vai ter uma experiência de 120 a 144 em grande maioria dos jogos. Então a nossa recomendação é, se você está no dilema entre resolução e também FPS, fique no meio termo, aumente sua resolução e coloque aí e mantenha o seu FPS. Você vai ter um ganho e não vai ter uma perda, porque hoje você vai ter um ganho de resolução e uma perda de FPS. Então às vezes não é uma coisa muito boa. Vamos agora falar um pouquinho de rede, né? Roteadores Wi-Fi, cabos Ethernet e tudo mais. É uma coisa que a galera sempre tem dúvida. Primeira ponta de tudo que você deve saber, como eu já falei no vídeo de redes para games, utilize sempre que possível o cabo de rede. Ele vai sempre te oferecer a menor latência, a melhor qualidade de sinal, não vai ter interferência. Se você utiliza um roteador Wi-Fi, fica sempre ligado na quantidade de dispositivos que você tem conectados na sua casa. Isso influencia diretamente no tipo de equipamento que você tem que adquirir. Se você tem de 8 a 10 dispositivos conectados na sua casa, é importante que você adquira um roteador aí mais parrudo, com um processador interno de 2 cores, que consiga aí trabalhar o QoS, que consiga trabalhar os pacotes aí da sua rede de uma
uma forma mais inteligente, precisa e eficiente. Por exemplo, se você tiver 8 a 10 dispositivos e adquirir um roteador de 60, 80 reais aí, de 300 megabits aí de Wi-Fi, é muito provável que você esteja passando por experiências ruins aí com a sua rede. Saindo também aí um pouquinho do roteador, vamos falar um pouco da internet. Uma dúvida que a galera sempre pergunta pra mim em relação qual é o tamanho da internet que você tem que ter para poder jogar online. Vamos lá então, o recomendado pra galera é 5 megas. Então, se você tiver algo inferior a 5 megas, não quer dizer que não vai funcionar, quer dizer que pode te trazer instabilidade. Outra coisa que você deve levar em consideração, assim como a qualidade do seu roteador, é a quantidade de dispositivos que você tem conectado compartilhando essa internet. Internet não é ilimitada, internet é dividida em todos os dispositivos que estão conectados. Então, se você tem uma pessoa aí assistindo Netflix na sala e você está jogando no quarto, 5 megas não vai te ajudar em absolutamente nada. Nesse caso, quando você quer trabalhar com dispositivos simultâneos, você deve estar pensando em conexões de acima de 10 megas. Mas se é só para o gameplay e poucos dispositivos conectados, 5 megas já é suficiente. Agora vamos falar um pouquinho de stream. É importante que você saiba que você tem que ter no mínimo para streamar em Full HD para qualquer serviço, Twitch, YouTube, Mixer, no mínimo 6 megas de upload para streamar em Full HD. Mas você sabe o que acontece com a parte de upload nas nossas operadoras nacionais e a qualidade limitada da nossa internet? É quando você usa o limite do stream. Por exemplo, se você tiver 6 megas e você colocar 6 megas para utilização no stream, você está no limite, você vai ter problemas. Então, para que você utilize 6 megas de upload numa boa, ter uma transmissão online suficientemente de qualidade para você e seus inscritos ou seus seguidores, você deve ter pelo menos 10 megas de upload, para garantir que 4 aí tenha folga, porque a operadora nunca vai enviar a taxa de upload 100% correta. Agora, se você tiver uma upload de 6 megas, a gente recomenda você utilizar o stream de 720p, para que não tenha aí problemas de latência. Sempre dê uma folga no upload, para não estragar a sua transmissão. Headset 7.1 ou estéreo, existe ganho? Lógico, é óbvio, é claro que existe ganho. A reação e estímulos sonoros através do jogo podem aprimorar a sua experiência single player ou multiplayer. Para os mais competitivos, também pode auxiliar aí nas movimentações dos mapas e até identificação de inimigos na tela. É óbvio, é claro, é lógico que a velocidade do tempo de reação é sempre maior do que a sonora, mas não deixa de ser também um auxílio aí. No entanto, não quer dizer que os estéreos sejam completamente inúteis ou que estejam qualidade ruim. Eu particularmente utilizo headsets estéreo. Eu tenho da HyperX, eu tenho 2, são de extrema qualidade. E uma coisa que você pode fazer aí, tanto na parte de PC com Windows e também na parte de Xbox, é você conseguir aí colocar aquele software, o Dolby Atmos, que ele vai emular uma ambientação no seu fone estéreo. Isso melhora muito a qualidade do jogo em si. E mesmo ele sendo estéreo, você consegue diferenciar alguns sons aí. É óbvio, é claro, é lógico que não tão completamente quanto um headset 7.1. No entanto, você consegue sim amplificar a capacidade do seu headset. Falando de periféricos, teclado e mouse, é tudo igual? Não é tudo igual. Existe aí muita descredibilidade pelas pessoas que utilizam os equipamentos de forma mais comum. Quando você está especificando que quer um mouse melhor ou um teclado melhor para você jogar, não necessariamente pode ser um desejo entusiasta, mas provavelmente você está querendo aumentar o seu nível de competitividade num jogo, e faz diferença sim. Teclados mecânicos, eles são táteis, eles auxiliam tanto na velocidade de toque da tela, quanto também aí no tempo de reação. Você sente a tecla indo e vindo, e isso faz uma diferença sim na sua jogabilidade. Você tem a sensação, por exemplo, do golpe, do tiro, do movimento. Então sim, teclado mecânico tem superioridade sim sobre o teclado comum, mas não quer dizer que uma pessoa com teclado mecânico terá habilidades incorporadas e melhoradas por conta do teclado mecânico. A sua habilidade é a mesma, você só está aprimorando ela. Agora, indo para o lado dos mouses, existem aí algumas coisas e conceitos que devem ser levados em consideração muito mais do que o teclado. A quantidade de uso de DPI do seu mouse, que está ligada diretamente à resolução da tua tela. Se você tem uma televisão ou um monitor Full HD e você tem um mouse aí de 3 a 4 mil DPIs, ele está realmente funcionando muito bem para você, e você ir para 7, 8, 10 mil DPIs realmente seria uma perda de tempo
tempo um investimento que você não iria usar. Provavelmente você abaixaria a sensibilidade nele, porque ficaria um movimento muito rápido, trazendo desconforto para sua jogabilidade. Porém, se você optou para resoluções de 1440p e 4K, acima de 4000 dpi é extremamente recomendado, porque aumentou a densidade do pixel na tela, você tem uma tela maior, então o movimento de baixo para cima, diagonal para baixo, horizontal, ficou aí maior para o mouse percorrer. Então se ele tem uma densidade de pixel maior, você vai conseguir fazer a movimentação de maneira melhor. Então quanto maior a sua resolução, mais dpi tem que ter o seu mouse. Se você trabalha com 1080p, até 4000 já está ótimo. Se você trabalha com 1440p, a gente recomenda de 7 a 8000, e se você trabalha com 4K já, a gente recomenda o mouse com 10.000 ou acima de dpi. Vai te trazer muito mais qualidade de jogabilidade e movimento. Do lado dos consoles, o mesmo dilema. Controles profissionais, tipo Nacon, tipo controle Elite, é só gasto de dinheiro fora pro cara esbanjar e ostentar nos grupos e tirando fotos dos cantinhos gamers deles? Não, efetivamente, controles profissionais têm diferença na qualidade dos componentes, na qualidade de direcionais, na leveza, na movimentação e principalmente na personalização. Ao contrário do que acontece com o PC Gaming, consoles eles trabalham apenas com joystick, pelo menos até agora. Já tem alguns jogos que nem Fortnite que permite teclado e mouse, no entanto é mais joystick a base. Eles representam em alguma lentidão e movimentos mais rápidos, principalmente em jogos de FPS, ou o tempo de gatilho, né, o pressionamento do gatilho é muito longo para que você tenha aí a reação e tenha uma vantagem. Portanto, controles profissionais personalizados, você pode aumentar a movimentação em direção da câmera e também você pode aí suprimir os seus gatilhos com melhor leveza. Ou seja, sim, faz diferença. Se mesmo que você não use a personalização de macros dos controles, a leveza e também a qualidade de movimento que você tem com eles é muito superior. Cabos HDMI ou DisplayPort, Gotcos, tem que comprar cabos novos? Não, cara. O cabo que vem no seu console é o suficiente para transmitir aquilo que o seu console tem. Você tem um PlayStation 4 Pro, o cabo que vem nele é o suficiente para transmitir os 4K checkboards do PlayStation 4 Pro. Você comprou um Xbox One X, o cabo dele é o suficiente para transmitir. Você tem um PC, você nem deve utilizar aí o cabo HDMI, você utiliza um cabo DisplayPort. E o cabo DisplayPort, eu tenho que comprar a versão da minha placa de vídeo? Não. Qualquer cabo DisplayPort no mercado é compatível com qualquer versão DisplayPort. Isso é papo de vendedor. O que existe são cabos certificados, tanto DisplayPort quanto HDMI. E qual a diferença desses cabos? Eles são especificados de acordo com as instituições. No caso da DisplayPort é a VESA, no caso do HDMI é HDMI Hélice. Essas duas instituições, elas especificam o que um cabo tem que ter para atingir 100% a plenitude do sinal dos dispositivos HDMI ou DisplayPort. Então, no certificado você tem certeza absoluta que você está trabalhando com toda a potencialização de sinal do seu dispositivo. É isso aí, galera. Espero que o vídeo tenha desmistificado bastante coisa e tirado a principal dúvida da galera em relação ao monte de coisa que acontece aí no mundo dos gamers. Deixa suas dúvidas aí, se não foi apresentada nesse vídeo. A gente vai fazer mais conteúdos desse no canal aí, esporadicamente, e quem sabe a sua dúvida não pode ser sorteada para aparecer em um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a vocês, então já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ajuda a gente bastante. Entre nossos grupos de PlayStation 4 Tech, PC Gamer Tech, Nintendo Tech, Xbox One Tech, os links estão todos na descrição. Participe também de space.geek.com.br, o nosso fórum dedicado a dúvidas do canal. Eu sou o Gotcos e até a próxima.